Campus Party 2011, Campuseiros Inventam, Projeto Soraya. Soraya, Serviços e Operações em Realidade Aumentada. O projeto foi pensado para os pesquisadores daqueles que aplicam seus questionários e colhem dados em suas pranchetas. Pesquisadores estes que podem se dividir em subequipes. Os pesquisadores vão a regiões onde pode ser difícil carregar os equipamentos de informática, porque esses equipamentos poderiam ser danificados ou roubados. Assim, o projeto propõe que o computador e os equipamentos de informática fiquem nos seus escritórios. Haveriam quiosques de unidades de processamento do projeto Soraya, e os pesquisadores, tal como hoje, levam suas pranchetas, ou seja, apenas papel. Mas, apesar de serem apenas papel, são papéis que substituem de certa forma alguns equipamentos de informática. Para ajudar o pesquisador que atualmente, após recolher os formulários preenchidos, vai ao computador e manualmente insere os dados, o projeto propõe que os formulários já venham com dados para serem preenchidos de forma que o leitor óptico reconheça esses dados e insira automaticamente no computador. No caso de textos, atualmente o pesquisador, quando faz correções, ele também vai ao computador e faz manualmente a correção. O projeto propõe um novo procedimento. Quando atualmente o texto recebe uma correção, o pesquisador corrige os dados no computador, e do computador o novo texto é feito e impresso. Porém, se um pesquisador faz uma correção e o texto é necessário que passe para vários pesquisadores, vários textos novos são impressos. E se um outro pesquisador faz outra correção, o novo texto também é corrigido e mais folhas são gastas para imprimir o novo texto. Assim, o projeto propõe que, quando o pesquisador faça uma correção no texto, a correção apareça no próprio texto. E essa correção é repassada para os textos também já existentes dos outros pesquisadores. De forma que no texto dos outros pesquisadores, a impressora faz um risco e coloca a correção. Assim, é necessário que o projeto tenha um leitor óptico que reconhece o que já está no papel e, em cima do que é necessário corrigir, faz a correção. Dessa forma, economiza-se muito papel. A unidade de processamento manterá um controle sobre as correções e versões dos papéis. Se um pesquisador fez as correções, em cima do papel do segundo pesquisador, o computador vai riscar as palavras que precisam ser corrigidas. Aí o segundo pesquisador fará suas próprias correções em outras partes do texto e mostrará para a unidade de processamento que o leitor óptico vai reconhecer as correções e, em cima do papel do terceiro pesquisador, a unidade vai imprimir as correções e, se chegar um novo integrante da equipe, vai ser impresso um novo papel, ao invés de fazer as correções em cima do papel já existente. Assim, na impressão do papel para o novo pesquisador, vai imprimir um papel sem as rasuras, ou seja, com o texto já corrigido, como se estivesse sendo impresso um novo papel a partir do computador. Então, o leitor óptico trata de reconhecer a folha de respostas
e os caracteres de texto. Ele também poderá reconhecer o código de barras ou o código de pontos. O código de barras ou de pontos pode ser uma forma interessante de compactar arquivos ou complementar informações. Por exemplo, um pesquisador pode pedir para que um texto seja transformado num código de barras. Assim, se o código de barras for impresso num papel que já tem um texto e no final o código de barras pode representar um link para o outro pesquisador buscar mais informações. Basta o outro pesquisador mostrar o código de barras para o interpretador. Assim, isso pode ser usado para que, ao invés de se imprimir grandes manuais, cada pesquisador receba um manual básico e, usando o código de barras que lhe convém, ele possa imprimir o restante do manual que lhe convém. Além disso, haverá também reconhecimento de marcadores de realidade aumentada. Por exemplo, para um pesquisador, dependendo da situação, pode ser mais fácil chamar as pessoas e as pessoas vão escolher entre A e B. As pessoas mesmo decidem se vão segurar o cartão da resposta A ou o cartão da resposta B, e elas mesmas vão até a frente da unidade de processamento e mostram se querem A ou B como respostas. A unidade de processamento entenderá as respostas e computará. A unidade de processamento estará em quiosques para o acesso das pessoas, ou ela poderá estar em tamanho compacto para o pesquisador poder levar consigo, dependendo da situação. Como entrada de dados, vimos que ela terá funções de webcam, leitor óptico ou de scanner. E como saída de dados, por enquanto vemos que ela terá a função de impressora. Mas existirá um outro tipo de saída de dados. A outra forma de saída de dados fora a impressora será a projeção de dados na superfície. Ou seja, a partir da unidade será projetado dados em forma de luz sobre superfícies. Existem projetos, por exemplo, em que a imagem projetada sobre a superfície é com o acompanhamento de uma webcam que acompanha os movimentos, faz com que a interação das pessoas sobre a imagem projetada produza um efeito parecido com o de touchscreen. Existem também projetos, por exemplo, de palmtops, que vem com uma luz que projeta um teclado numa superfície e as pessoas interagem sobre a superfície como se estivessem digitando num teclado físico, e o funcionamento é o mesmo de teclado físico mesmo. Diferente da impressora, em que os dados impressos são definitivos, ou seja, para corrigi-los a gente precisaria riscar para fazer a correção, com os dados projetados é possível a edição de dados. Ou seja, é possível fazer desenhos com o dedo e, se não gostar, apagar o desenho e fazer um novo desenho. Uns desenhos como no touchscreen. Ou ainda, em textos, é possível fazer correções riscando e sugerindo novas palavras, mas, ao não gostar da nova palavra, apagar a nova palavra e fazer várias tentativas, várias edições, até se chegar ao resultado satisfatório, que ficará no dado do computador, e, ficando no dado do computador, depois, se quiser, é possível imprimir, para o dado ficar definitivamente no papel.
Ao mostrar uma folha como essa na frente da unidade de processamento, a unidade já reconhecerá para que serve essa folha. Ou seja, é para a experiência de se ajustar uma substância com a outra para se chegar a uma nova substância. Através desse nível, pode-se ajustar o nível de uma substância e de outra para se chegar à quantidade ideal da substância nova. No modo de edição através da projeção de dados, é possível a pessoa interagir por aqui, por exemplo, com o dedo, e o computador vai recebendo os dados, e como está no modo de edição, os dados podem encolher ou aumentar até se chegar ao nível mais satisfatório da substância final. E, ao se chegar ao nível satisfatório, o pesquisador pode inserir a folha na unidade de processamento, e a unidade de processamento imprimirá a resposta sobre o desenho já existente, de forma que a resposta definitiva ficará impressa no papel definitivamente.